Olá, senhoras e senhores, estamos em mais uma videoaula do curso de Física 4, onde vamos discutir a formação de imagens e as características físicas de espelhos côncavos. Já foi discutido na aula anterior a ideia de espelhos esféricos e aqui nós vamos detalhar um pouco mais a física que há apenas para a parte dos espelhos côncavos, né? Como a gente já viu na aula anterior. Bom, a ideia é a seguinte: queremos saber como é que se forma a imagem, o espelho côncavo. Então eu fiz esse desenho aqui para representar alguns raios de luz que um determinado objeto emitindo luz para o espelho, né? Como é que se comportariam? Então eu tenho aqui meu espelho côncavo em azul, o eixo central, que está em verde. Esse C é o centro de curvatura, ou seja, é o centro desse círculo aqui, né? Lembrando da aula anterior, o espelho esférico é formado por uma calota, um pedaço de um círculo, né? Então aqui é meu centro de curvatura e essa linhazinha preta é meu raio de curvatura, certo? Então vamos supor que eu tenho um objeto aqui que ele recebe luz do ambiente, reflete difusamente para todas as direções e eu vou traçar alguns raios só para a gente ter uma ideia para onde que esses raios vão. Apesar de ser um espelho côncavo, nós não podemos fugir à lei da reflexão. Ou seja, se a gente pegar e der um zoom nesse ponto de reflexão, a luz, o ângulo, né, a luz que bate no espelho, se você traçar uma reta tangente, está aqui, e uma reta normal, essa reta normal ela é exatamente a mesma reta do raio da circunferência. Tá certo? Porque o raio da circunferência é uma reta que é perpendicular à reta tangente no ponto da circunferência. Então, a partir de agora, a gente vai ver muito análise de reflexão e refração utilizando o raio da circunferência, porque esse raio ele coincide com a reta normal, ele é perpendicular à reta tangente. Muito bem. Então, a luz que incide no espelho, ele vai incidir com um certo ângulo θ em relação à reta normal, e pela lei da reflexão, ele será refletido com esse mesmo ângulo θ aqui. Então, esse desenho, eu fiz esse desenho seguindo criteriosamente a lei da reflexão em cada ponto desse, né? Então, eu medi criteriosamente o ângulo de incidência e fiz questão de desenhar o raio refletido, obedecendo criteriosamente a essa lei. E o que a gente observa? Que todos os raios que, pelo menos os que eu desenhei, né? Mas na verdade todos que vão bater aqui no espelho, eles vão cruzar o eixo central mais ou menos aqui. Então, uma pessoa que estiver observando esse espelho, ele vai receber esses raios aqui refletidos. Então, esses raios vão incidir sobre o olho da pessoa e o cérebro, assim como a gente já comentou isso, né? O cérebro ele vai formar a imagem a partir do ponto em que esses raios estão divergindo. Então, o cérebro vai achar que a imagem desse objeto vai estar mais ou menos aqui de onde vem esses raios. Só que esses raios, daqui a pouco a gente vai comentar melhor, eles não estão saindo exatamente de um ponto. Então, a gente vai ter aqui um probleminha na formação da imagem, porque o cérebro não vai conseguir calcular um único ponto. Na verdade, essa imagem vai ser provida de uma mancha. Isso aqui vai se transformar em uma mancha, porque o cérebro não consegue determinar um único ponto. Na verdade, não cruza por um único ponto. Mas, a princípio, a gente já pode ver aqui de cara que a imagem formada por esse objeto no espelho côncavo, ela se dá na frente do espelho e no mesmo eixo central do espelho. A imagem é formada na frente do espelho e os raios de luz que formam a imagem cruzam seu ponto de formação, ou seja, nesse ponto aqui onde a imagem se forma, você vê que de fato os raios eles cruzam esse ponto. Por conta disso a gente chama de imagem real. Então a imagem real é aquela imagem em que o ponto de formação da imagem é de fato o local de onde os raios estão cruzando. É diferente da imagem virtual que acontece no espelho plano, né? Que lá
você vê que para você saber o ponto de formação da imagem, tinha que fazer um prolongamento dos raios, porque os raios não cruzavam de fato por lá, né? Depois vocês dêem uma consultada lá na videoaula de espelho plano e vocês vão ver a diferença entre imagem virtual e imagem real. Então o espelho plano, o espelho côncavo, ele forma uma imagem. Essa imagem, pelo menos que a gente está vendo aqui, ela é uma imagem real, porque os raios de luz eles cruzam. Existe uma outra questão que eu estava falando para vocês na instante, é que devido à curvatura do espelho, os raios eles não se cruzam num único ponto. Se a gente fizer um zoom aqui nesse ponto, você vê que alguns raios se cruzam antes, e à medida que eu vou aproximando do eixo central, esses raios eles tendem a se aproximar, né? Esses raios aqui mais para cá, ó. Eles provêm da reflexão aqui mais próxima do eixo central. Ou seja, uma pessoa que estiver observando esse espelho, o cérebro não consegue determinar um único ponto, ele determina uma região. Então a imagem ela vem com uma certa aberração. Isso a gente chama de aberração cromática, aberração esférica. Então os raios refletidos não cruzam exatamente no mesmo ponto, certo? E aí, bom, para resolver esse problema, nós vamos utilizar aqui a chamada aproximação paraxial, ou seja, vamos utilizar apenas raios que são mais próximos do eixo central. Esses que estão bem pertinho do eixo central, porque a gente observa nessa figura que eles tendem a ser mais próximos um do outro. Então diminui essa aberração esférica, certo? Então o espelho esférico, gente, ele forma a imagem, mas a imagem ela é um pouco diferente, né? Ela fica, como é que eu poderia dizer? Ela tem uma certa aberração. A gente pode até observar, né? Se a gente pega um espelho côncavo, muito assento, com uma curvatura muito grande, como uma colher, por exemplo, você vê que a imagem ela é um pouco achatada. Esse tipo de coisa acontece devido à curvatura do espelho. Então, para resolver, para a gente ter um ponto único, a gente usa somente raios que estão próximos do eixo central. Eu fiz aqui o desenho dessa mesma espelho aqui, só com raios próximos. Você vê que eu dei um zoom bastante grande, tá? Veja que o meu espelho ele passa a ter uma curvatura bem pequenininha, porque eu só estou pegando o meio dele aqui. E os raios que, se eu refazer o cálculo dos raios, né, da mesma forma que eu fiz antes, observe que eles já se cruzam aqui num ponto muito próximo um do outro. Então, de fato, a aproximação paraxial ela melhora bastante a imagem desse objeto no espelho côncavo. Então, por isso que nós vamos somente trabalhar com raios paraxiais, tá certo? Então, raios paraxiais são os que estão bem próximos. Veja que o ângulo dos raios paraxiais são muito pequenos. Isso vai ajudar bastante a gente a determinar as expressões matemáticas para o ponto de formação da imagem. Ok? Vamos para a próxima. Bom, então é justamente o que a gente vai trabalhar agora. Como é que a gente consegue determinar matematicamente o ponto de formação da imagem, ou seja, em que distância a imagem se forma do espelho. Para isso eu coloquei aqui um objeto posicionado no ponto P, que está a uma distância S do vértice do espelho, daqui. Esse é o objeto. Ele emite vários raios de luz, como eu já falei 1000 vezes aqui, mas nós só vamos trabalhar com apenas 2, porque 2 é o suficiente para a gente saber o ponto de cruzamento. Como a gente está trabalhando com raios paraxiais, apesar do desenho não estar representando raios paraxiais, certo, gente? Mas considere que sejam raios paraxiais. Então, qualquer raio de luz que eu traçar aqui, se for paraxial, ele vai cruzar exatamente o mesmo ponto P' aqui. Então, esse ponto P' será meu ponto imagem. E eu vou calcular a distância dessa imagem através dessa quantidade S'. Tá? Além disso, nós temos o raio de curvatura R, que é a distância entre o centro de curvatura e qualquer outro ponto do espelho, né? Que o espelho é esférico. E o raio é constante. Tá certo? Então, vou traçar 2 raios de luz. Um que passa pelo centro de curvatura. E vocês sabem, se ele passar pelo centro de curvatura, ele vai incidir no espelho com 0 grau de incidência, né? Porque a reta normal é exatamente essa reta que o raio de luz está passando. Então, o raio de luz bate no espelho e reflete na mesma direção, né? Que é 0 graus de incidência, 0 grau de reflexão.
Então ele volta na mesma direção. Então esse raio aqui, ó, ele só faz esse caminho. O outro raio a gente não sabe exatamente qual é o caminho que ele faz, por isso a gente vai ter que calcular. Agora eu sei que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então para isso, gente, nós vamos tratar aqui com geometria plana. São triângulos, então nós vamos estar trabalhando com todo o conhecimento da geometria plana. Muito bem. Eu vou partir do triângulo PAC. PAC está aqui. Então eu só fiz destacar aqui do lado para vocês enxergarem melhor. Esse triângulo PAC tem um ângulo alfa, que é o ângulo θ, e esse ângulo x aqui, que eu não tinha nomeado aqui, mas eu nomeei agora. A gente sabe da geometria que a soma dos ângulos internos forma 180 graus. Além do mais, se eu considerar o beta, esse aqui, ó, esse aqui não é uma linha reta, então esse beta somado com o x tem que dar 180 também. Então, juntando essas duas expressões aqui, eu vou eliminar o x. Então, onde tem x, eu vou substituir por 180 menos beta, está aqui. Eu acabo cancelando esse 180 e eu encontro que alfa mais o θ é igual a beta. Alfa mais θ, aqui, alfa mais θ é igual a beta. Primeira relação que eu encontro, tá certo? Bom, vou refazer agora o mesmo raciocínio para o triângulo PAP', esse aqui de baixo. Então, novamente, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aqui eu tenho 2 vezes θ, aqui eu tenho y e aqui eu tenho alfa. Além do mais, se eu fizer uma linha, se eu pegar essa linha reta aqui, né, essa aqui, ó, onde aqui é gama e aqui é y. Então, gama mais y dá 180. Juntando os dois, eliminando o y, eu encontro que alfa mais 2 vezes θ é igual a gama, que é esse ângulo aqui de baixo. Beleza, agora eu vou eliminar o θ da jogada aqui, usando essa expressão e a expressão anterior. Então, alfa mais 2 vezes, quem é o θ? O θ eu encontrei na expressão anterior, é beta menos alfa. Isso é igual a gama. Bom, aí eu faço o cálculo, tá? Então, esse aqui fica menos 2 alfa, com alfa daqui virar menos alfa. E eu encontro no final que gama mais alfa é igual a 2 vezes beta. Então, a relação entre esses três ângulos aqui, esse. E aí nós vamos usar uma aproximação paraxial aqui agora. Sendo esses raios paraxiais, esse ângulo θ, alfa, ele é muito pequenininho, tá? Se ele é muito pequeno, esse comprimento é muito parecido com esse, que é muito parecido com essa distância S aqui. Então, eu posso calcular esse arco, o comprimento desse arco, usando a fórmula, né? Comprimento de arco é igual ao raio vezes o ângulo. Tudo bem que esse arco azul aqui não é exatamente o arco formado pelo ângulo alfa e pelo raio S. Ele não é exatamente um arco, né? Eu teria que vir até aqui para formar um arco real para esse ângulo alfa e para esse raio S. Mas como eu falei, isso aqui é uma aproximação. Então, como esse ângulo é muito pequeno, esses dois lados são muito parecidos e, por sua vez, são muito parecidos com o tamanho S. E esse comprimento S, ele se aproxima muito do raio real desse ângulo. Por isso que a gente aproxima, né? Comprimento de arco é raio vezes ângulo. Bom, então o ângulo vai ser o comprimento do arco L dividido pelo raio S. Eu vou fazer o mesmo raciocínio para os demais ângulos. Então aqui é o ângulo beta, a distância aqui agora é R, certo? Aqui no caso, ó, aqui de fato esse arco é o arco formado pelo beta, né? Porque aqui eu tenho um R e aqui eu também tenho um R sem precisar de aproximação. Esse aqui é um centro de curvatura, isso aqui é o meu círculo, né? A aproximação ela existe porque L é um comprimento linear, um comprimento em linha reta, não é um comprimento em arco. Mas como esse ângulo é muito pequeno, então isso aqui se aproxima. E aí eu faço o mesmo raciocínio, L sobre R. E para o ângulo gama, a mesma coisa, apesar do desenho não estar aparecendo, porque o desenho, como eu falei para vocês, ele não está feito com raios paraxiais, apesar de serem raios paraxiais. Eu desenhei assim porque fica melhor de desenhar, né? Com raio paraxial fica um desenho muito extenso
e muito pequenininho, aí fica difícil da gente estar colocando as letrinhas e tal. Bom, então para o gama, a aproximação fica L sobre S', e eu vou substituir os ângulos por esses valores. Tá aqui a equação que a gente encontrou, substituindo dá isso, né, o gama, o alfa e o beta. Eu posso cancelar o L aqui, que está comum nos três termos, e no final eu encontro essa expressão, ou seja, a expressão que relaciona a posição da imagem, a posição do objeto e o raio de curvatura do espelho côncavo. Existe uma quantidade importante aqui chamada de foco, comprimento focal. O que acontece quando eu coloco um objeto numa distância muito longa, muito grande, em relação ao espelho. Então, se eu considerar que o S, que é a posição do objeto, vai para infinito, e eu traçar esse limite de 1 sobre S com S tendendo a infinito, você sabe que esse valor vai a zero. Então, aquele termo 1 sobre S, ele vai a zero, e aí minha equação ela sobra isso aqui, ó. 1 sobre S', né, que é a distância do objeto, vai ser igual a 2 sobre R. Ou seja, S' é o ponto em que se cruzam raios paralelos. Está aqui, ó. Se eu coloco o objeto no infinito, gente, vocês conseguem imaginar isso, muito longe, os raios de luz que antes eram raios divergentes, eles passam a ser raios paralelos, porque o objeto vem de muito longe. É o que acontece com o Sol, por exemplo, né? Como a gente está muito longe do Sol, a luz do Sol, quando bate aqui na Terra, ela vem praticamente em linha reta. Os raios de luz vêm paralelos entre si, porque o objeto está muito longe. Então, se eu botar o objeto muito longe, eu tenho raios, os raios que incidem são paralelos, e eles vão se cruzar em um ponto, né, que eu chamo de foco. E pelo cálculo que a gente fez aqui, ó, o ponto de cruzamento desses raios, que é o meu S', é a metade do raio de curvatura. Então, se o raio de curvatura é daqui até aqui, o ponto focal é a metade, e eu chamo esse ponto focal de F. E aí, substituindo, a minha equação dos espelhos esféricos, né, no caso do côncavo, fica exatamente assim. 1 sobre S mais 1 sobre S' é igual a 1 sobre F, onde S é a distância do objeto, S' é a distância da imagem e F é o comprimento focal do espelho côncavo. Certo, gente? Bom, isso aí é o que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, postem lá na plataforma. E até a próxima. Fui!